Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de julho do ano de 2022 e nós estamos no dia 25 do mês de Tammuz do ano 5782. Estamos em A Tarde com a Torá. Hoje, mais uma vez, estamos fora do nosso estúdio natural, ok? Então, nós estamos aproveitando o nosso horário de almoço e vamos aí trazer aí a tarde com a Torá. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana e por estarmos no primeiro dia da semana, nós temos aí o início de uma nova paraxá. Então essa semana nós temos a paraxá Matot, que significa tribos, e nós estamos aí no capítulo 30, a partir do versículo 2 até o capítulo 32 e o verso 42. Vai ser a nossa paraxá desta semana que nós teremos pela frente aí, ok? Então, nós estamos na nossa 42ª paraxá e dentro do ciclo 5782 e dentro do nosso livro de números, que é o quarto livro dos 5 livros da Torá, nós estamos aí na 9ª porção dentro do livro de números, Bamidbar, no deserto, Então, a nossa paraxá da semana, ela traz para nós Matot, onde nós temos aí diante de nós o Rebbe nosso Menachem Mendel. Ele nos fala sobre a questão de palavra sagrada, Então é o tema principal do início da nossa paraxá da semana. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos no início da nossa porção desta semana, no capítulo 30, no versículo de número 3, de Números, onde está escrito, se alguém faz uma promessa, ou voto, como muitas versões têm também, Então, se alguém faz uma promessa a Deus, não deve violar sua palavra, Então, justamente por causa deste versículo, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre o aspecto de palavra ou fala sagrada, Então, quando se faz uma promessa a Deus, quando se faz um voto a Deus, Então, diz o texto, não deve violar sua palavra, ok? Então, vejam bem que um ditado antigo, que todo mundo conhece, principalmente os mais antigos, obviamente, mas é pouco falado, nos dias atuais ou na era moderna, palavra de homem não volta atrás, palavra de rei não volta atrás, e assim sucessivamente. Aqui nós temos dentro desse aspecto aqui, a nossa Torá, ela nos falando exatamente isso, no capítulo 30, no verso 3 de Números, Se alguém faz uma promessa a Deus, então ele precisa tomar cuidado para não violar a sua palavra. A palavra violar no hebraico, ela é iachel. E a palavra para violar, iachel, ela também pode ser transformada, essa palavra, em algo profano, não sagrado, ou seja, as mesmas letras de iachel, fazendo as mudanças das letras, então nós teremos a palavra rol, que significa o quê? Profano ou não sagrado. É interessante nós observarmos que nessa paraxá, Matot, tribos, o início começa exatamente com essa questão, a palavra, o voto, a promessa, não violar.
E violar, nós temos a palavra no hebraico, yachel, e também ela pode significar profano ou algo não sagrado. Dentro desse aspecto, nós temos exatamente o que? Rol, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui de pescoço de girafa, né? Vamos atender o portão, ok? Então vamos nos encaminhando para o portão. Baruch Hashem. Então, amados, né? Para nós termos aí uma visão sobre como que Deus ele leva a sério realmente a questão da palavra. Então, por isso, a palavra não pode voltar atrás. Isso significa que nós não podemos profanar a nossa promessa. Você fez uma promessa? Então, cumpra a promessa que fez. É isso que fala a questão em si, o texto, ok? E aí, Dani, tá bom? E aí então, amados, dentro desse aspecto aí, né, o que nós somos chamados a atenção no nosso princípio de Parashá, é exatamente essa questão, né, em que nós precisamos tomar cuidado com a nossa palavra. No nível mais profundo, ou seja, de acordo realmente com aquilo que o Rebbe Menachem Mendel traz para nós, no nível mais profundo, não devemos tornar profanas as nossas palavras. Mesmo nas conversações comuns, devemos estar imbuídos da intenção sagrada e ser consistente no nosso falar. Dessa forma, nós precisamos manter o foco no propósito principal da criação. Muitas vezes nas nossas conversações do dia a dia ou nas nossas conversações, né, como diz o outro, sem pé, sem cabeça, nós normalmente não nos damos conta do exato peso das palavras que nós falamos. Então é importante nós termos esse cuidado, esse zelo. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala no sentido de algo mais profundo, não devemos tornar profanas as nossas palavras. Por quê? Porque as nossas palavras têm peso, as nossas palavras, ela têm poder. Por exemplo, tem muitas mães, por exemplo, né, que fala para o seu filho, né? Eu não sei porque esse menino nasceu. É uma palavra forte, é uma palavra profana, é uma palavra muito pesada. Então, as nossas palavras, elas não podem entrar no campo da profanação. Às vezes alguém fica aí, né, bitolado nas leis, né? E ao ficar bitolado nas leis, então fica aí, profanação, não profanar o nome do Eterno. Então ele acha que falar qualquer coisa no nome do Eterno ou algo semelhante é profanação. Só isso? Não. Tem ramificações da profanação. Então nós, Bnei Noach, precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estudar as nossas 7 leis universais, estudarmos as suas 66 ramificações, e como diz o nosso Rebbe, nós precisamos estar cada vez mais aplicando a palavra para a nossa vida, no nosso dia a dia. Assim como ele diz, a Parashá da semana, nós precisamos viver a Parashá da semana. Viver a Parashá da semana significa todo dia nós estarmos conectados com a Parashá. De que forma? Através das leituras diárias da Parashá. Por isso que cada Parashá, ela tem 7 leituras, que começa no primeiro dia da semana e vai até o 7º dia da semana.
Então, dentro desse aspecto aí, nós podemos e devemos ter o nosso contato constante com a Torá, a palavra semanal da Parashá e a palavra diária dos estudos diários da Torá. Então, por isso, mesmo nas nossas conversações, nós precisamos tomar cuidado naquilo que falamos. O que você fala a respeito de você mesmo, o que você fala a respeito do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, o que você fala a respeito das pessoas da sua comunidade, do seu ciclo social, certo? E mesmo pessoas que estão distantes. Nós não podemos ficar emitindo palavras destrutivas. É isso que o Rebbe quer falar conosco. É dessa forma que o Rebbe quer nos alertar, para que nós realmente tenhamos nas nossas conversações, né, elas estejam realmente imbuídas de intenções sagradas e sermos convincentes naquilo que nós falamos. No hebraico existe uma expressão chamada kavaná, que significa a intenção sincera do coração. Então, a nossa palavra, precisamos tomar cuidado com ela. Por isso, realmente que nós possamos mudar o estilo de falar em muitas coisas que nós falamos no nosso dia a dia. Mas o Rebbe também nos chama a atenção para algo muito mais fundamental do que nós possamos imaginar. O Rebbe diz assim, que as nossas conversações, elas precisam ter intenções sagradas e ser consistente com o propósito maior da criação. Então nós precisamos compreender qual é o propósito maior da criação. Então a pergunta é, qual é o maior propósito da criação? Aí alguém pode dar respostas A, B ou C, mas a resposta correta é: o propósito maior da criação é a transformação deste mundo para ser a moradia de Deus. Se nós tivermos constantemente como foco o maior propósito da criação, que é de fato transformar este mundo para ser a moradia de Deus, então nós vamos pensar muito antes de falarmos. Nós vamos refletir melhor naquilo que nós vamos falar antes de pronunciar a palavra. Nós vamos fazer uma reflexão, vamos pesar essa palavra. Isto está colaborando para transformar o mundo para ser a moradia de Deus? É uma pergunta que nós precisamos fazer diariamente, para que nós possamos de fato estarmos aí buscando cada vez mais o centro da vontade divina. O que é que Deus quer de fato para as nossas vidas, certo? O que é que Deus quer para as nossas vidas? Então, não esqueça desse detalhe. O maior propósito da criação é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, por isso, dentro dessa nossa parashá, né, semanal, nós teremos aí diante de nós, sem sombra de dúvidas, nós teremos diante de nós aí o alerta sobre não sermos profanos naquilo que nós falamos. Guardar a nossa língua, ela é o melhor remédio que nós podemos fazer. Ou seja, o que eu falo é para louvor e a glória do meu Deus, ou ela vai profanar a honra do meu Deus? Então, nesse sentido, né, nós precisamos estar conectados com a parashá semanal, a palavra diária, e não perdermos a nossa conexão com aquilo que é sagrado. Aquilo que é sagrado é onde nós devemos estar focados. Por isso, amados, a palavra de hoje fica assim, para que nós possamos estar exatamente
dentro desse foco. Fala sagrada. Que a sua palavra seja uma palavra sagrada diariamente. Lembrando sempre, o maior propósito da criação é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que Deus nos convida para sermos sócios com Deus na transformação, na retificação deste mundo, através palavras sagradas, kavaná, intenção verdadeira dos nossos corações. Por isso, seja forte, seja sagrado e que a sua palavra seja a semelhança do grande rei, único rei, uma palavra real e verdadeira. Até amanhã. Shalom, shalom.